Ok, bem, iniciou a gravação, avisar a todos que estão sendo gravados. Gente, a ideia da aula de hoje, então, é tirar dúvida, principalmente sobre a questão, sobre a tarefa 3, que é a terceira tarefa de estereograma, que tem um primeiro exercício sobre plotagem de pontos polares. Depois a gente entra numa parte sobre lineações, encontrar dados de acamamento, fala um pouco sobre os exercícios 17 e 18 são sobre dobras e por fim o exercício 19, que é sobre interpretar os estereogramas e definir domínios estruturais dentro da folha Baldini. Então, hoje é para tirar dúvida, caso tenha, né, ficado alguma. Eu estou aqui à disposição, gente. Então, a aula de hoje vai ser mais por demanda, caso vocês tenham alguma dúvida mesmo, assim, se conseguiram fazer o exercício, sim ou não. Estou aqui à disposição. Então, fiquem à vontade. Professor, não cheguei ainda na tarefa 3. Não, tranquilo. Se quiserem também, se tiver com alguma dúvida em tarefa anterior, assim, caso não tenha demanda para a tarefa 3 hoje, se quiser tirar alguma dúvida da tarefa 1 ou 2 também, eu fico aqui à disposição. Hoje, a ideia é só para tirar essas dúvidas, não vai ter nenhum conteúdo, não. Aí, até se ninguém tiver dúvida, caso queiram ir fazendo a tarefa e se agarrar em alguma coisa, quiser tirar a dúvida também, eu fico aqui à disposição, tá, gente? Professor, você pode repetir a conversão de strike deep? Eu sei que tem gravação e tudo mais, mas você pode repetir o strike deep para deep direction, a conversão? Lógico. Vou abrir a tarefa. Esse daí deixa eu ver. Da tarefa 2. Beleza. Abri aqui. Então, vamos lá. Eu vou espelhar uma tela aqui, que aí fica mais fácil mostrando dentro do estereograma a ideia, né, de cada um. Já está espelhada a tela? Assim, Beleza. Então, vamos pegar aqui, fazer primeiro para plano. Vou pegar alguns aleatórios aqui e depois a gente faz para linha também. Então, tudo aqui está em Deep Direction. Aqui está até faltando um D aqui, perdão. Então, tudo aqui está em Deep Direction, ou seja, a direção do mergulho, a direção do principal mergulho. Vamos começar então aqui pelas linhas. Aqui eu tenho todas as linhas em Deep Direction, que seria a orientação do mergulho dela, e eu quero passar para Strike Deep. Eu vou pegar uma coisa aqui que eu fui buscar no IGC, que eu vou fazer um vídeo sobre bússolas, e eu fiz que infelizmente por enquanto ainda tem que ser online, e aí eu fui lá e eu peguei os dois tipos de bússola que a gente trabalha. Uma é a Clara, que é essa aqui. Para ela, a gente vai sempre medir direto pela anotação da direção do mergulho. A gente simplesmente, um plano qualquer que tiver, a gente encaixa a bússola e vai ter uma bolinha aqui, que é uma bolha igual de qualquer nível, né? A partir do momento que a gente bolhar ela, a gente vai ter a orientação desse plano no espaço. A outra bússola que a gente trabalha, essa aqui é a Clara. A outra bússola que a gente trabalha é essa aqui. Só para colocar as duas aqui.
Essa daqui é a bússola Brunton. Quando eu tenho um plano qualquer, o mesmo plano com a bússola Brunton, primeiro eu vou medir o strike. Então, a Brunton, eu vou pegar a notação em strike dip. Primeiro eu pego o strike do plano e, novamente, eu vou olhar aqui nesse meu nível e repara que a Brunton tem esse outro nívelzinho aqui. Esse outro nível é, a partir do momento que eu bolhei o primeiro, eu vou colocar aqui no meu plano e eu vou ajustar por essa alavanca que tem aqui atrás, eu vou bolhar o segundo nível para achar qual que é a inclinação do meu plano. Acaba que a Clara é bem mais rápido, né? A Brunton eu tenho que primeiro encontrar qual que é o azimuth e depois eu encontro a declividade. Na Clara, a partir do momento que eu bolhei esse nível aqui no meu plano, na lateral dela eu já vou ler qual que é meu mergulho. Na Brunton eu tenho que fazer as duas medidas. Então aqui é até interessante para mostrar. Com a Clara, eu já vou medir uma vez só e vou ter a notação Deep Direction. Com a Brunton, eu vou primeiro fazer a medição do strike para depois fazer a medida do mergulho, tá? Isso para plano. Na hora de medir, por exemplo, se eu tenho, aqui está o meu plano, e eu quero medir essa linha aqui, com a Clara, eu meço diretamente aqui, eu coloco minha bússola aqui e meço. Repara ali que o nível bolhou, então eu faço a medida e aqui do lado ela já vai me dar qual é o mergulho. Como eu quero saber agora a minha linha e não o meu plano, eu estou querendo agora medir a linha, com a Brunton eu vou encaixar aqui também até bolhar. A partir do momento que eu conseguir bolhar, repara lá que a bolinha no nível redondo está no centro. Eu olho qual que é a orientação com o norte e depois eu coloco aqui do lado para encontrar o mergulho. Então, a notação Deep Direction é com essa bússola aqui que é a Clara e a notação Strike Deep a gente usa a branca. Fazendo um trabalho de campo, eu vou mostrar até por que a gente tem todas essas notações aqui, porque a Brunton ela é uma bússola que acaba que ela é um pouco mais versátil, tem umas coisas a mais que dá para fazer com ela. Então, passado esse início, né, assim, é até bom para entender por que a gente tem essas duas notações, porque a gente tem instrumentos distintos para aquisição de cada uma. Vamos fazer então primeiro essa separação aqui, 50/50. Logo de cara, tem uma variação, né, na hora de representar, eu tenho um plano qualquer aqui. Quando eu vou representar em Deep Direction, eu vou representar o meu plano de acordo com a linha de maior declividade. Então, um plano que mergulha, por exemplo, imagina aqui embaixo nesse estereograma, eu estou com um plano mergulhando para Nordeste. Então, na minha notação Deep Direction, eu vou ter sempre representar a linha de maior declividade do plano, qual que é a orientação dela a partir do norte. Então, se o plano mergulha para Nordeste, com certeza a notação dele Deep Direction vai ser entre 0 e 90, que seria para esse quadrante, barra alguma coisa, barra o mergulho que ela tem. Já na notação Strike Deep, eu vou sempre indicar pela horizontal do meu plano. Então, eu saí, por exemplo, nesse caso aqui, ele continua mergulhando para Nordeste. Por convenção, eu sempre vou contar do norte até a parte mais próxima de chegar na minha horizontal do plano. Então, colocar aqui algo puramente a critério didático, eu posso sair do norte
andei aqui 45 graus para oeste e vou estar com esse mesmo mergulho aqui, o mesmo mergulho da minha linha de maior declividade que eu vou representar, mergulhando para nordeste. Então vamos fazer primeiro de uma linha, depois a gente faz do plano. A linha 50/50. Logo de cara, então eu vou representar aqui, ela vai ter dois números, né, que é o relativo ao 50, relativo ao 50. Esses dois números vão ser a indicação aqui, por exemplo, do norte, será que eu fui para leste, será que eu fui para oeste? Então vai ser uma notação do norte, esses dois números, e aí eu vou ir para leste ou para oeste. Da parte da notação vai ser o mergulho. Esse mergulho eu já posso repetir aqui, que ele vai ser de 50 graus, que ele vai poder estar ou para nordeste, ou para sudeste, sudoeste, noroeste. Então vamos traçar essa primeira aqui. O que você já tira automaticamente é o mergulho. Ele realmente vai continuar o barra 50. Então 50 graus, para a linha a gente coloca aqui 10, 20, 30, 40, 50. Está aqui meus 50 graus. Como eu vou representar a linha, eu levo sempre para os meus pequenos círculos e ela é barra 50. Então, eu compro aqui 10, 20, 30, 40, 50. Está aqui minha linha. Então, eu representei ela no meu estereograma. Eu não precisaria representar, né? Porque aqui eu estou simplesmente pedindo para fazer a transformação, mas é porque fica mais fácil o entendimento. A minha linha está nesse ponto aqui. Eu saí do norte, andei 50 graus rumo a leste. Aqui para colocar os pontos cardeais. Leste, oeste, norte. Então, eu andei 50 graus rumo a leste. Eu já posso inserir aqui, então, que eu saí do norte, andei 50 graus e fui, nesse caso aqui, para leste. Vou tirar esse tanto de espaço que eu coloquei. A linha, ela está aqui mergulhando para o primeiro quadrante. Então, ela mergulha 50 graus para nordeste. Repara que é um pouco mais moroso, né? Assim, às vezes é um pouco mais trabalhoso você ter um entendimento do N50E, 50NE. O 50/50 acaba que às vezes é algo muito mais orgânico, é muito mais automático. Mas é essa a transformação. Vamos ver esse segundo aqui, 325/10. O 325, você já fica logo de cara, assim, sem precisar fazer muito esforço. Você já sabe que ela está mergulhando 10 graus. E o 325, que é onde a linha vai estar mergulhando, eu saí do norte, andei 90, 180, 270 até chegar no oeste. E eu sei que o 325 vai estar mergulhando para noroeste. Então eu já sei que a minha linha vai estar mergulhando aqui para NW. Simples, a gente por convenção sempre adota o norte para colocar o strike. O norte está aqui no zero, que é o mesmo local do 360. Para eu chegar, para encontrar o 325, basta eu ver 360 menos 325. Então, eu vou sair do norte, vou andar 35 graus. O 35 graus seria para sair do 325 até chegar no 360. Então, eu saí do norte, andei 35 graus
para oeste. Cheguei na minha linha que tem um mergulho de 10 para noroeste. Por enquanto, a gente viu os dois nos quadrantes superiores. Essa primeira mergulhava para nordeste, a segunda mergulhava para noroeste. Repara que aqui eu coloquei NE, aqui eu repeti o NE, aqui foi NW, aqui eu repeti o NW. O que acontece então quando a gente tem algo mergulhando 35 graus agora para 110? 110, eu estou aqui mergulhando para sudeste. Já dá para sair 0, 90, então eu estou aqui entre 90 e 180, eu estou mergulhando para o segundo quadrante, eu estou indo para sudeste. Então, logo de cara, eu já posso repetir o mergulho e informar que o mergulho é para sudeste. Resta saber agora o restante. Resta saber o restante é bom, né? Agora a gente tem que ver o restante da notação. O 110 seria algo mais orgânico até para a gente entender. O 110 aqui está o 90. Nesse ponto aqui é o 110. Se eu saio de sul e ando 70 graus, eu chego aqui no 110. Então, uma forma de colocar, se eu sair do sul e andar 70 graus para leste, eu chego aqui no 110. Mas, por convenção, a gente está aqui com o azimuth. Saí do sul, andei 70 graus para leste, é o mesmo 110, porém, aqui eu estou com o meu strike. O meu strike, o 110, vai ser diametralmente oposto ao 290. Se eu for pegar aqui, se eu fosse colocar todos os números aqui, 90, 100, 110, 120, 130, 180, aqui eu pegaria 270, 280, 290. Passando pela origem, o 110 é a conexão direta com o 290. Eu sei isso simplesmente porque saindo do sul, andando 70 graus para o leste, ou seja, saindo do sul, andando 70 graus para o leste, é a mesma coisa do que eu sair do norte e andar 70 graus para o oeste. Essa orientação strike vai ser a mesma. Então, eu só indico aqui na minha orientação strike que eu saí do norte, andei 70 graus para o oeste, e o meu mergulho, como eu indiquei aqui na frente que o meu quadrante é o segundo quadrante, eu estou mergulhando aqui para essa posição, eu mergulho para sudeste. Então, essa é a ideia para anotações de linha. Você, a partir do momento que definiu o strike, eu poderia colocar a notação aqui S70E, mas simplesmente por convenção, a gente sempre utiliza sair do norte, seja indo para leste, seja indo para oeste. Então, repara que aqui, algo simplesmente assim para ter em mente, sempre que você estiver tratando com linhas, as coordenadas que estiverem aqui para orientação do strike, por exemplo, aqui está norte e leste, ou repete as duas, ou não repete nenhuma das duas. Se eu tiver nos quadrantes de baixo aqui, não vai repetir nenhuma das duas. Isso é diferente para os planos. Vamos plotar então agora, assim, deixar bem claro que a primeira coisa que a gente fez aqui foi simplesmente sair da notação de linha de direção do mergulho, né, de deep direction, e fizemos para strike deep. Em outras palavras, era como se eu tivesse coletado todos os meus dados com a bússola clara. Eu peguei todos os dados em strike deep e aí eu passei todos para a anotação de quem pegou os dados com minha bússola bruta. Agora, vamos pegar a parte dos planos. Lembrando que nos planos,
eu tenho um plano qualquer aqui, 235,60. Então, o plano 235,60, ele vai ter um mergulho aqui para sudoeste. Estou colocando o primeiro plano que a gente vai converter aqui. Eu sei que ele tem um mergulho para sudoeste, porque eu saio do norte, 0, 90, 180, 270. Se está entre 180 e 270, que é o caso do 235, ele está aqui. Então, no meu plano, eu vou sair da orientação onde eu indico minha linha de maior declividade e vou ir para a notação em que eu vou pegar o meu azimuth, em que eu vou me embasar na horizontal do plano para dar essa indicação. Logo de cara, a mesma coisa que ocorre para a linha, a gente já pode tirar uma lição aqui. Se ele mergulha para o terceiro quadrante, ele mergulha a SW. Ele vai continuar mergulhando os mesmos 60 graus para SW. Isso daí não vai ter alteração. A única alteração agora é que, em vez de eu representar a orientação do plano pela minha linha de maior declividade dele, eu vou fazer essa orientação por uma horizontal do plano. Vou ver o azimuth que essa horizontal faz com o norte. Então, vamos traçar o plano aqui para não ficar, às vezes fica até mais didático. 235,60, então saímos aqui 0, 90, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 235 está aqui. Como eu quero traçar em um plano, eu levo para os grandes círculos e 60 graus. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aqui. Então, está aqui meu plano. Quando eu volto aqui com a minha rede, ele está com um mergulho médio a alto. É um plano que está mergulhando nessa orientação aqui. Mergulhando para sudoeste. A indicação que eu fiz primeiro foi aqui. Agora, a indicação que eu faço é com a horizontal do plano, é com o azimuth. Como que eu encontro as horizontais do plano aqui na minha rede? É onde o meu plano intercepta o círculo primordial. Lembrando que o plano ele vai ter diversas retas dentro dele, duas retas formam um plano, mas dentro do plano eu posso ter infinitas retas. A reta de maior declividade, ou a linha de maior declividade, está aqui, que é exatamente a que a gente pegou de 235 mergulhando 60, e a linha de menor declividade possível vai ser uma horizontal do plano, que é exatamente a orientação do azimuth. Lógico que eu posso fazer isso de forma aritmética, né? Eu não preciso plotar o plano aqui para fazer essa conversão. A partir do momento que eu plotei, eu posso simplesmente contar 10, 20, 30, 32, 34, 35. Eu saí do norte, fui 35 graus para oeste. Saí do norte, fui 35 graus para oeste e cheguei aqui no meu plano mergulhando 60 para sudoeste. Precisa plotar cada um para fazer? Em hipótese alguma. Eu posso fazer simplesmente o seguinte, olha só. 235 é a minha linha de maior declividade. Basta imaginar, o 235 está aqui. Ela é minha linha de maior declividade. Ortogonal a ela, cortando ela de uma forma perpendicular, eu vou ter as horizontais que compõem meu plano. Então, essas horizontais que compõem meu plano, eu saindo aqui do 235,
elas vão estar 90 graus para um lado, ou seja, 235 mais 90, ela vai estar no 325 aqui. E para o outro lado, ela vai estar menos 90 graus. Vai estar no meu, falando aqui, 145. Correto? Então, aqui é a minha linha de maior declividade. Aqui está o azimuth do meu plano. Eu poderia representar saindo do sul, andando 35 graus para leste. A mesma coisa do outro. Por convenção, a gente sempre usa o norte. Então, a gente está saindo do norte, andando 35 graus para oeste. A gente chega aqui, tem um azimuth. Esse azimuth aqui permite um plano que mergulhe tanto para sudoeste quanto para nordeste. Como a notação fala que eu estou no terceiro quadrante, ela mergulha para sudoeste. Esse segundo exemplo aqui fica um pouco mais simples, porque ele está entre os quadrantes de cima, entre os quadrantes 1 e 4. Então, ele é o meu plano, que a linha de maior declividade dele está aqui em 50, e ele mergulha a 35 graus. Deixa eu tirar isso aí. Bem, antes mesmo de traçar, a gente pode fazer isso de uma forma aritmética pura mesmo. Então, se a linha de maior declividade dele aqui está em 50 graus, isso quer dizer que o meu strike está aqui, ortogonal a ele. Ou seja, 50 graus, se eu somar 90, eu vou chegar em 140. Se eu somar 90 para o lado de cá, é exatamente o que importa para a gente, porque vai ser sempre o ângulo que vai fazer com o norte. Eu saí do 50, andei 50 graus aqui, então eu vou sair do norte e andar mais 40 graus para oeste. Então eu saio do norte, ando 40 graus para oeste. Ele mergulha os 35 graus. Como esse 50 aqui me indica que é nordeste, me indica que é o primeiro quadrante, ele mergulha 35 graus a nordeste. A gente pode traçar aqui, só para não ter dúvida mesmo. Está aqui os 50. Eu trago para cá, porque eu quero pegar os grandes círculos como referência. Ele está 35. 10, 20, 30, 32, 34, 35. Então, repara como ele está aqui, o meu grande círculo. Ele está exatamente a linha de maior declividade dele para nordeste, o azimuth vindo aqui, saindo de norte, saindo do norte, andando os 40 graus para oeste. Dá até para a gente contar, né? 10, 20, 30, 40. Está aqui exatamente no limite do meu grande círculo, que é a mesma coisa, né? Seriam uns 40 graus também saindo do sul, indo para leste, a mesma coisa, 10, 20, 30, 40. Está aqui o meu azimuth, ok? Então, assim, não é muito complicado. Essa quantidade aqui eu acho que já é até um número bom para dar uma treinada, que já dá para fixar bem esse conceito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Vou dar uma praticada aqui. Beleza.
Obrigado. Tá? As ordens. Pessoal, se tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade, ainda que não seja da tarefa 3, pode ser da tarefa 1 ou 2 também, sem problema. Professor, Oi? eu não compreendi o exercício 19 da tarefa 3. Beleza. Ele é o mais puxadinho, para falar a verdade, dessas 3 primeiras tarefas. A gente volta nele. Então, o exercício 19 é esse aqui, né? Os estereogramas abaixo foram confeccionados com dados estruturais de acamamento da folha Baldin. Então, eles são dados de estruturas sedimentares, de estruturas primárias, e o mapa da folha Baldin está aqui, né? Já até mostrei, ele está aqui na equipe Teams. Na aba Arquivos, vai estar aqui o mapa da folha Baldin, para download. Deixa eu ver que vai ter aqui também. Baldin. É esse mapa aqui. Então, eles representam 2 domínios estruturais. Primeiro, então, a primeira coisa é entender o que são os domínios estruturais. Vão ser regiões do mapa onde as rochas têm um comportamento estrutural similar. Ou seja, vão ser regiões do mapa em que as rochas possuem um comportamento ante a deformação muito parecido e que sofreram as mesmas etapas deformacionais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma grande dica desse domínio, dessa divisão em domínios estruturais, é que você tem aqui uma região bem retilínea que mostra uma estruturação muito alinhada. Isso já te indica assim, poxa, nesse pedaço aqui, provavelmente as rochas sofreram uma deformação similar e provavelmente elas absorvem a deformação também de uma forma similar. Enquanto nesse outro trecho do mapa aqui, repara como os contatos entre as unidades aqui, eles seguem uma linha aproximadamente noroeste-sudeste, enquanto aqui esses contatos eles já têm uma forma um pouco mais ameboide. Eles não seguem uma direção preferencial. Essa é a primeira dica assim, que o mapa mesmo já te dá. Você tem uma orientação preferencial na porção leste do mapa, enquanto na porção central e oeste as rochas têm uma distribuição, digamos, até um pouco caótica. Então, o que falou é que eu tenho 2 domínios estruturais, um domínio A e um domínio B. Isso quer dizer que em uma região do mapa, que seria essa aqui, né, onde eu tenho uma parte um pouco mais ameboide, um pouco mais caótica de distribuição, eu teria um domínio, e na outra, onde eu tenho padrões mais retilíneos e uniformes, eu poderia indicar um segundo domínio. A primeira questão é: quais unidades estratigráficas perfazem ou compõem cada domínio? Então, as unidades estratigráficas estão listadas aqui ao lado, essa é a legenda do mapa. As unidades estratigráficas, elas estão listadas aqui, desde as mais antigas até as mais recentes. Então, isso daqui é de acordo com o tempo geológico. Paleoproterozoico arqueano, eu estou falando de coisas com mais de 2 bilhões de anos de idade, que aqui, ó, o caso do complexo basal, são rochas gneissificadas. Se não me engano, elas afloram só num pedacinho aqui para o sul, esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Quase que não tem afloramento aqui dos gnéisses. Depois eu passo para o Mesoproterozoico, que são aí coisas de 1 a 2 bilhões de anos. Então eu vou ter o supergrupo espinhaço. Supergrupo espinhaço são
diversos tipos de quartzito. E eles estão nesses tons amarelados aqui, que seriam exatamente aqui esse tom mais amarelo, esse tom que já está indo para esbranquiçado, esse tom amarelo um pouco mais claro, e aqui também. Subindo, a gente chega no Neoproterozoico, que são coisas de aí 800 milhões de anos para cá. A gente tem o grupo Macaúbas, e aí eu não vou entrar em detalhe de formação, a gente vai ter o grupo Bambuí também. Então, o grupo Macaúbas são essas porções amarronzadas, tanto marrom claro quanto essa cor aqui é um vinho um pouco mais escuro. E o grupo Bambuí, eu tenho esses tons de azul aqui. Então, basicamente, o que eu tenho é o seguinte, eu tenho um pedacinho de grupo Bambuí aqui em escama tectônica, né, no meio de falhas, aqui entre o supergrupo Espinhaço e o grupo Macaúbas. Então, vocês podem dividir, na hora de indicar quais unidades estratigráficas perfazem cada domínio, pode simplesmente colocar grupo Bambuí de um lado, que seria esse amplo domínio azulado que a gente tem aqui, que é até uma distribuição um pouco caótica das minhas estruturas, e do outro lado eu tenho basicamente o supergrupo Espinhaço e o grupo Macaúbas. Tem um pouquinho de Bambuí aqui, mas simplesmente para fazer uma distinção didática, vamos colocar aqui o Bambuí de um lado, o Macaúbas e o Espinhaço do outro. A gente já começa aqui em termos do entendimento de reologia, ou seja, de como as rochas absorvem a deformação. E nesse lado aqui, esse pacote aqui é quase que exclusivo formado por quartzitos. Tem muito quartzito, vai ter um conglomerado ou outro, tudo metamorfizado, vai ter um ou outro pelito que já sofreu metamorfismo também. Enquanto aqui do lado, a gente vai ter calcários, às vezes já metamorfizou, já virou um mármore, e vamos ter alguns pelitos que já podem ter formado alguns xistos aqui mais próximos de zonas de cisalhamento, onde a gente vai ter uma deformação e acaba que gera um metamorfismo junto. Então vamos entender, em termos de unidade estratigráfica, então, as unidades estratigráficas são as divisões que a gente coloca na geologia para organizar as rochas. A gente tem o grupo Bambuí aqui, o grupo Macaúbas e o supergrupo Espinhaço do outro lado. Então, o grupo Bambuí está a oeste e o Macaúbas e Espinhaço está aqui a leste. O que o exercício pede é o seguinte, então, quais unidades estratigráficas perfazem cada domínio? Antes mesmo de olhar os estereogramas, se eu simplesmente pego o meu mapa, eu consigo ver essa orientação principal aqui de divisão, eu já posso falar que o meu grupo Macaúbas e o meu supergrupo Espinhaço, eles estão fazendo um domínio aqui. Eles estão fazendo um domínio que é muito orientado, que tem uma orientação tectônica, que ele tem alguma estrutura controlando a distribuição das unidades aqui. Então, eu posso falar, olha, no lado oeste, eu tenho o Macaúbas e o Espinhaço representando um domínio estrutural. Já do lado oeste, eu tenho o grupo Bambuí representando um outro domínio que não me parece, pelo menos não tem nenhuma indicação, de estar fortemente controlado por alguma estrutura. Então, a primeira parte da questão, a gente cai nisso. Em termos de unidades estratigráficas para cada domínio, o domínio leste, Macaúbas e Espinhaço, o domínio oeste, eu caio no Bambuí. Agora vamos entender essa parte, porque o que quer dizer esses estereogramas e por que eles representam esses domínios distintos. Nessa parte do exercício, pede para descrever a variação da atitude dos planos de acamamento em cada domínio. Então, repara só, nesse domínio A, vou colocar o estereograma aqui, nesse domínio A, eu estou sempre representando aqui por ponto polar.
O ponto polar, então, lembrando essa parte do conceito, o ponto polar, se eu tenho um plano com mergulho para nordeste, o ponto polar vai ser a reta ortogonal a esse plano. Então, se o meu plano tem mergulho para nordeste, o meu ponto polar vai ser uma linha com mergulho para sudoeste, vai estar diametralmente oposto. Dado isso, repara o seguinte, olha como que nesse domínio B aqui, todos os meus pontos polares estão aqui com oeste, principalmente sudoeste. O que isso quer dizer? Se os meus pontos polares estão todos aqui para oeste, essencialmente sudoeste, quer dizer que o mergulho, eles estão sendo controlados por uma estrutura que está majoritariamente para nordeste. Ou seja, se o ponto polar está aqui, o strike da minha estrutura vai precisar ser esse aqui. O strike vai estar aqui com ela mergulhando, preferencialmente para nordeste, quase para leste, né? Repara que o máximo modal está aqui. Então, dentro dessa parte de supergrupo Espinhaça e Macaúbas, dentro dos dois domínios que a gente acabou de enxergar ali, repara essa orientação de strike aqui com essa orientação aqui. Ou seja, esse domínio aqui, ele está refletindo o strike do meu Macaúbas e do meu Espinhaço. Ou seja, eu tenho uma estruturação, eu descrevendo esse estereograma, descrevendo o que eu estou enxergando nesse estereograma, eu tenho planos cujo o strike é sudeste-noroeste, o strike é sudeste-noroeste, e o mergulho é quase exclusivamente ali entre leste e nordeste. O mergulho, como ele está aqui mais ou menos no centro, indo um pouco para as bordas do círculo, quer dizer que o meu mergulho vai estar aqui entre mediano a alto. Por quê? Se o meu ponto polar está muito próximo, ou seja, se eu tenho um ponto polar aqui, pertinho do meu círculo primordial, quer dizer que é uma linha quase horizontalizada. O ponto polar é uma linha ortogonal ao plano que ele representa. Se algo horizontalizado está sendo representado, o meu plano precisa ser quase que vertical. Isso quer dizer que quanto mais próximo os pontos polares estiverem do círculo primordial, maior vai ser o mergulho dos planos que eles estão representando. Então, voltando aqui, olhando o mapa e o exercício, aqui eles estão caindo numa região intermediária do meu estereograma. Isso quer dizer, então, que eu tenho um azimuth noroeste-sudeste com mergulhos essencialmente para nordeste. Quando eu olho aqui na região do meu supergrupo Espinhaço e grupo Macaúbas, dá um zoom aqui. Repara como essas estruturas, está aqui uma linha basicamente norte-sul com mergulho para leste, basicamente aqui um azimuth noroeste-sudeste com mergulho para nordeste, novamente noroeste-sudeste com mergulho para nordeste, norte-sul com mergulho para leste. Pegando uma orientação aqui, pegando a medida que está exposta em mapa nesses planos, eu consigo enxergar isso aqui. Então, primeiro eu dividi entre os domínios estruturais. Eu dividi um domínio estrutural
que tem um controle muito forte aqui de uma estruturação, e é uma estruturação de azimuth, ou seja, a linha dela, a horizontal do plano, é noroeste, sudeste, com mergulho para nordeste. Eu vi esse mergulho para nordeste exatamente dando zoom nas minhas estruturas aqui. Eu já havia definido, então, o supergrupo espinhaço como Macaúbas em um dos domínios. A partir da descrição desse domínio, eu vejo que é o domínio B. Agora vamos descrever esse outro domínio aqui, o domínio A. Repara que o domínio A, eu tenho diversos, esse daqui é um diagrama de contorno, então eu vou ter pontos aqui que estão, o ponto polar está verticalizado, então lembrando, se o ponto polar é algo que se aproxima da origem, ele está representando um plano que está praticamente horizontalizado. Se o ponto polar está vertical, o plano que ele representa está praticamente horizontal. Repara que os meus planos aqui, tem hora que o ponto polar cai aqui para sudeste, indicando um mergulho para nordeste. Tem hora que ele cai para sudoeste, indicando mergulho para nordeste. Tem hora que ele mergulha para leste, indicando tem hora que o ponto polar está para leste, então o meu plano está para oeste. Quando eu vou olhar no mapa, eu posso buscar um lugar onde eu não tenha essa simetria, onde eu não tenha, tipo aqui, de homogeneidade das estruturas. Quando eu venho aqui para a minha região do grupo Bambuí, repara como eu tenho aqui um azimuth basicamente sudeste e nordeste, um mergulho para noroeste. Aqui quase norte-sul com mergulho para leste. Aqui o mergulho já está para noroeste. Aqui o mergulho já está para sudoeste. Aqui já está para noroeste. Ou seja, eu tenho uma distribuição mais caótica das minhas estruturas. Eu não tenho uma estruturação fixa controlando tudo. Eu tenho meu domínio A. Então, basicamente, voltando aqui no início da questão, eu tenho dois estereogramas que me indicam domínios estruturais distintos. Fazendo algo um pouco mais orgânico, descreva a variação da atitude dos planos de acamamento em cada domínio. No domínio A, eu tenho uma variação maior do meu acamamento e eu tenho mergulhos. Eu tenho mergulhos um pouco mais horizontalizados. Esses mergulhos horizontalizados estão aqui indicados pelos planos polares que estão próximos à origem. Dando a descrição desse domínio A, qual unidade estratigráfica perfaz o domínio? A unidade estratigráfica em que eu encontro uma distribuição caótica de medidas de acamamento é o grupo Bambuí. Indo para a parte do B, qual é a variação dos planos de acamamento no domínio B? Eu tenho pontos polares aqui, basicamente para oeste, sudoeste, indicando que o meu plano vai mergulhar para leste, nordeste. O ponto polar é ortogonal ao plano. E eles têm mergulhos intermediários a um pouco mais altos. Quando eu vou aqui para o meu domínio do supergrupo espinhaço, eu começo a encontrar diversas medidas, sempre com o mesmo azimuth, com mergulhos para leste, ora para nordeste. Mergulhos que variam de baixo, 30 graus, até mergulhos moderados a um pouco mais altos, como 50 graus. Então, o domínio B, eu descrevi qual que é a atitude desse acamamento. É basicamente você ler esses gráficos aqui
E eu defini que ele está principalmente pelo supergrupo espinhaço, mas também pelo grupo Macaúbas. Lembrando que é um máximo modal. Logicamente que em um canto ou outro eu vou encontrar pequenas variações locais. Ok? A importância desse entendimento, ela fica evidente, até na aula passada cheguei a mostrar isso no Google Earth, que essa estruturação, esses domínios estruturais, eles ficam muito evidentes quando a gente vai olhar o relevo. Dando um zoom aqui, a gente tem o quadrilátero ferrífero aqui, né? A Serra da Moeda sobe. Aqui a gente tem a Serra do Curral, que é do sul de BH. E aqui está Belo Horizonte. A gente sai de BH indo para Nordeste. A gente chega aqui no pezinho da Serra do Espinhaço, dessa grande feição morfológica que é a Serra do Espinhaço. A folha Baldim, ela vai pegar esse pedaço aqui da Serra do Espinhaço. Vou colocar um polígono aproximado. Então, lógico que isso daqui está bem tosco, mas é só para ter uma noção geral do polígono que ela pega. Então, essa entrância aqui, a gente teria essa entrância aqui. Repara como a gente consegue visualizar, na verdade, ela vai um pouco mais para norte aqui também. Mas repara como a gente consegue visualizar no relevo essa orientação, esse controle estrutural da Serra do Espinhaço. Quando a gente enxerga esse relevo aqui, a gente consegue ver a estruturação muito bem marcada. A gente dando um zoom consegue até ver as camadinhas. Vamos ver, tem alguns pontos que dá inclusive para ver, olha aqui. Dá inclusive para ver o mergulho do acamamento no próprio Google Earth. Então a gente tem a estruturação, que seria noroeste, sudeste, ou seja, o azimuth, a minha reta de maior declividade e o meu acamamento está mergulhando aqui para o que seria rumo a nordeste, um pouco para leste. Ok? Aqui dá para ver perfeitamente. E repara como isso está tão amarrado aqui na Serra do Espinhaço. Quando a gente vem um pouquinho para o lado, a gente já perde essa estruturação principal de relevo, já fica para essa coisa um pouco mais monótona, tem esse marzinho de morro, mas um mar de morro bem suavezinho, que são as coisas, a distribuição randômica, caótica que a gente tem aqui do acamamento no grupo Bambuí. Ela fica caótica porque ela é quase horizontal. Então, ela estando quase horizontal, qualquer coisa que é quase horizontalizada, se você dá uma leve inclinada, ela pode ir para norte, uma leve inclinada, ela pode ir para sul. Esse daí, o acamamento pode até ir variando, simplesmente de acordo com o paleorrelevo na deposição. Ok? Pessoal, então assim, essa visualização no Google Earth é mais porque eu acho que fica didático mesmo, para entender como os domínios estruturais vão controlar não só a distribuição das rochas, mas também a paisagem e, obviamente, né, os domínios estruturais também vão controlar a distribuição de depósitos em geral. Essa região aqui da Serra do Espinhaço, quando a gente vai indo mais para norte, essa grande zona de cisalhamento aqui é uma zona que concentra a deformação. A gente vai ter diversos depósitos auríferos associados a essa posição aqui, geralmente onde você tem zona de cisalhamento concentra fluido e acaba que ocorre um tipo de depósito que é os depósitos auríferos hidrotermais. Tem alguns associados mais para cima, tem outros aqui para baixo e, obviamente, quando a gente chega aqui
no quadrilátero ferífero tem mais um tanto. Pessoal, deu para captar, então, a ideia desse exercício? Perfeitamente, professor. Beleza. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, então, fico à disposição. Então, a gente pode se encontrar na terça-feira. Seguindo o cronograma, a gente já está quase acabando essa parte de estereograma, que é um pouco mais enjoadinha. Na próxima, eu vou trazer basicamente sobre o diagrama de Rosetas, que é uma outra forma de representação de dados. O diagrama de Rosetas, ele é muito bom para indicar traços estruturais, assim como estruturas que estão verticalizadas, mas principalmente traços estruturais, como a gente tem aqui diversos traços indicando aqui majoritariamente esse strike da estrutura. E também vou passar mais alguns softwares para a gente fazer isso, né? Tem o DIPS, tem o StereoNet, algumas coisas simplesmente para tratamento de dados. E a última tarefa de estereograma vai ser basicamente a visualização em rosetas, que é uma visualização absurdamente orgânica. Você bate o olho, você já entende a roseta, por exemplo, esse tipo de azimuth aqui. Na roseta ficaria basicamente como uma linha assim. É um tipo diferente de diagrama, é um tipo diferente de estereograma. É muito simples de visualizar os dados, por isso que eu deixo ela por último, mas ela facilita bem para ver os dados estruturais. E aí eu vou passar mais um banco de dados assim, mais para vocês exercitarem tanto a plotagem quanto a interpretação desses dados em estereograma. Ok? Gente, então, sem mais dúvidas, a gente pode encerrar por aqui e a gente encontra na terça-feira. Interromper.